visualizar. Olá, muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal do Instituto Vise aqui no Facebook. E também vai ser colocado no YouTube. Então, gostaria de dar as boas-vindas a vocês e hoje nós estaremos aqui mais uma vez para responder as perguntas que nos fizeram durante esses 15 dias. Nós temos algumas perguntas já aqui, ó. Tem uma pessoa, um ouvinte que está querendo saber se o tratamento em conjunto entre oftalmologista e imunologista se pode curar o ceratocone. Não. O imunologista, ele vai ajudar nos processos alérgicos a diminuir a coceira dos olhos, vai diminuir a possibilidade da pessoa agravar o problema por deixar de coçar tanto os olhos. Mas não existe essa questão da cura entre conjunto entre a oftalmologia e a imunologia. O que existe são os tratamentos oftalmológicos para o ceratocone. E quais são esses tratamentos? Você tem o crosslink, você tem o implante de anéis e você tem o transplante de córnea. Então, esses são os tratamentos. Agora, existem pessoas que não precisam, que têm ceratocone, não precisam de nenhum tratamento. O que eles precisam fazer é usar óculos ou lentes de contato. Então, agora, o tratamento depende da gravidade e da do ceratocone. Correto? Então, está aí a primeira pergunta respondida. Está falando o seguinte: doutor, eu sinto muita queimação nos olhos quando estou chorando. Tenho 34 anos e faz muito tempo que isso ocorre. Por que será, doutor? A lágrima, ela tem uma composição, principalmente, de muito sal. Então, quando a pessoa está chorando, aquela lágrima, ela pode dar uma certa queimação nos olhos mesmo. Principalmente quando a pessoa está chorando e esfrega muito os olhos. Então, isso é uma coisa normal de acontecer. Não precisa se preocupar. Por trás do olho, ela sente uma dor por trás dos olhos, uma pressão que parece que o olho está pulsando. E o que pode ser? Hoje mesmo eu atendi a uma paciente com essa mesma queixa e a hipótese diagnóstica era que fosse uma sinusite. Aí foi feito uma ressonância da região ali da cabeça, da órbita, e veio realmente uma constatação de uma sinusite muito difusa, muito grande, e que realmente era a causa do problema. Então, uma das causas pode ser sinusite. Existem outras causas também, por exemplo, existem casos desse tipo que pode ser um aneurisma na artéria que fica ali atrás dos olhos. Mas é menos comum isso aí. A sinusite é o mais comum que pode acontecer. A outra pergunta é o seguinte: a minha sogra, do nada, começou a ver flashes de luz, uns clarões no canto dos olhos. O que pode ser? Normalmente, quando existem esses clarões, significa que está havendo uma estimulação da retina. E pode ser, às vezes, um buraco que pode levar ao descolamento. Então, é muito importante que o paciente que sinta esse clarão, chamado de flashes de luzes, faça um exame minucioso com o oftalmologista da retina, porque pode ser o início de um descolamento de retina. Esse início, ele é facilmente tratado com laser. Então, se pegar o caso no início, é fácil de tratar, é rápido, é barato e não tem complicações. Quando deixa de descolar, aí o problema já é muito grave, aí se torna cirúrgico, é uma cirurgia de difícil recuperação,
às vezes os resultados não são tão bons. Então, não deixe a retina descolar. Faça a prevenção, o tratamento antes de descolar a retina. A outra pergunta é o seguinte: a cirurgia para não usar óculos, como é que ela funciona? Existem diversos tipos de cirurgias para não usar óculos, mas eu acredito que você que fez essa pergunta deve estar se referindo ao laser. O laser, ele funciona da seguinte forma: ele vai tirar o tecido da córnea através de uma evaporação chamada fotoablação. E esse excesso de tecido tirado no local certo, e o laser é bem preciso para isso, ele sabe onde ele deve tirar para tratar determinado grau. Se é hipermetropia, ele tira mais na periferia, se ele é miopia, ele tira mais no centro. Então, essa evaporação desse tecido faz com que a córnea se torne mais curva ou mais plana. Com isso, você consegue, através desse laser, corrigir os graus tanto de miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Quando o laser não é indicado, por algum motivo, o que é aconselhável? Usar uma lente intraocular chamada lente fásica, que nós temos hoje 2 no mercado no Brasil. Então, para aqueles casos onde o laser não é indicado, nós temos a opção de usar essas lentes, que normalmente são para graus mais altos ou pacientes que têm a córnea mais fina. A pessoa está falando que ela sente muita dor de cabeça, se pode ser problemas nos olhos. Ela fez exame e não deu grau. Sim, mesmo não tendo grau, pode ser problema ocular que dá dor de cabeça, principalmente na leitura. Quando é que você sabe que a dor é visual? Quando a pessoa acorda de manhãzinha já com dor de cabeça, geralmente isso não é da visão, porque ela já está descansada, ela dormiu, então ela tem provavelmente uma outra dor de cabeça, uma outra fonte dessa dor, geralmente enxaqueca. A dor de cabeça da vista, ela acontece depois que a pessoa já acordou, ela começa a fazer suas atividades, ela começa a ler, ver o computador, ver uma televisão, um tablet, um celular, e aí vem a dor de cabeça. E essa dor pode ser de grau, principalmente astigmatismo pode dar dor de cabeça, ou pode ser de um problema nos músculos dos olhos chamado de insuficiência de convergência. Então, o médico oftalmologista, ele está apto a detectar esse problema, e se não for grau e tiver essa fraqueza nos músculos de leitura, chamado de insuficiência de convergência, os exercícios oculares são os mais indicados para tratar este problema, e aí sim as dores de cabeça cessam. Tá certo? A cirurgia refrativa corneana pode ser feita em pessoas com grau muito alto? Depende do que você chama de muito alto. Por exemplo, 6 graus de miopia é um grau chamado muito alto. E pode ser feito em muitas pessoas ao laser. 7 graus pode ser feito, 8 graus pode ser feito. Eu já tive casos onde eu fiz até 11 graus no laser, que é um grau altíssimo, mas depende muito da córnea do paciente. Então, geralmente, quando o grau é mais alto, se o laser não for indicado, você consegue fazer através dessas lentes fásicas que eu acabei de mencionar. O uso do colírio anestésico sem orientação pode prejudicar a visão? Sim. O colírio anestésico, ele é utilizado pelo oftalmologista no consultório para fazer diagnósticos ou para fazer algum tratamento. Ele é extremamente tóxico para a córnea se a pessoa usar demais. O que acontece? O colírio anestésico, ele tem um tempo de duração de efeito muito curto, em termos mais ou menos de 10 a 15 minutos. Se a pessoa tem um problema que está apresentando dor no olho, que é um corpo estranho na córnea, e ao invés de procurar o oftalmologista, essa pessoa começa a pingar colírio anestésico nos seus olhos para aliviar a dor,
A primeira vez que ela pingar, vai demorar uns 15 minutos o efeito do colírio. A segunda vez vai durar menos. A terceira vez, menos ainda. Quanto mais ela usa o colírio, menos tempo vai fazer o efeito. De forma que já aconteceram casos aonde a pessoa pingou o colírio anestésico, ao invés de tirar o corpo estranho do olho, e perdeu a visão, perdeu o olho por conta de uma infecção que abriu uma úlcera ali. Então, o certo é o seguinte: dor, o olho não se sente o olho, não sente dor nos olhos. Quando existe alguma dor no olho, alguma coisa errada está acontecendo. Se caiu algum corpo estranho nos seus olhos, procure ajuda de um oftalmologista imediata. Não espere para depois, porque pode haver uma infecção. E jamais use colírio anestésico sem uma orientação médica. Primeiro, porque nenhum oftalmologista vai prescrever colírio anestésico para o paciente usar em casa. Não existe essa possibilidade. É zero a chance de um oftalmologista prescrever colírio anestésico para a pessoa usar em casa. Então, você tem que resolver a causa do problema da dor e jamais usar colírio anestésico. Porque, como eu disse, ele é tóxico, extremamente tóxico para a córnea. Então, ele é usado raramente, eventualmente. Não pode ser usado frequentemente. E toda aquela pessoa que usar colírio anestésico com frequência, por causa de um problema que seja um corpo estranho, essa pessoa vai ter uma complicação muito grave nos seus olhos. Está perguntando se eu aplico Botox. O Botox é a toxina botulínica. Sim, eu faço isso desde 1994. Eu aplico, a gente usa esse tratamento da toxina botulínica para rejuvenescimento facial, principalmente na região frontal da testa e periocular. O Botox, ou toxina botulínica, como foi mencionado aqui, ele tem inúmeras aplicações, desde enxaquecas, desde pessoas que têm hipersudorese, né, ou chamada hiperidrose. As pessoas, às vezes, suam demais nas mãos, nas axilas. Então, existem casos que a pessoa pode aplicar a toxina botulínica para essas finalidades. Mas a principal indicação da toxina botulínica realmente é para rejuvenescimento, melhorar a aparência facial, retardar o envelhecimento. Essa é a grande finalidade. E eu realmente aplico isso desde 1994, quando começou aqui no Brasil. Eu estava na Escola Paulista de Medicina, e lá a equipe da Escola Paulista foi uma das pioneiras, talvez, no Brasil, e eu estava nessa equipe, nós começamos a aplicar Botox, ou toxina botulínica. O que causa o tersol? O tersol é uma inflamação com infecção das glândulas que existem nas pálpebras. E o que causa são bactérias que vivem ali naquela região. Então, essas bactérias, elas penetram nessas glândulas, que às vezes têm o seu ducto, seu canal de excreção obstruído, e ali ela se aloja, se multiplica e faz uma infecção chamada de tersol, ou ordéolo. Tem alguns casos que pode evoluir para a cura espontânea, outros precisam de tratamento, e tem casos que pode evoluir para um calásio, que fica aquele caroço na pálpebra, que aí se torna cirúrgico. Então, de um modo geral, o ordéolo ou o tersol, ele é um tratamento clínico. Já o calásio é um tratamento cirúrgico. Aqui está perguntando o seguinte: tem uma criança que nasceu, está com o olho lacrimejando e está remelando. O que pode ser? Geralmente, isso aí chama dacriocistite. É porque a criança nasceu com um canal lacrimal obstruído. Então, você precisa levar ao oftalmologista, ele vai primeiro ensinar uma massagem para fazer, e normalmente resolve. Quando não resolve, tem que levar a criança para o centro cirúrgico e anestesiá-la
para fazer uma sondagem dessas vias lacrimais. Quando é no adulto, você pode fazer uma limpeza desses canais para ver se realmente resolve o problema. Quando não resolve, aí se torna cirurgia, aí faça-se uma cirurgia chamada dacriocistorrinostomia, aonde normalmente fazemos por dentro do nariz, abre-se a mucosa nasal, abre-se o osso nasal, passa-se uma sonda chamada sonda de Crawford, aonde vai comunicar, as vias lacrimais comunicam naturalmente com o nariz e a garganta. Tanto é que quando você usa pinga um polídeo nos seus olhos, você pode sentir o gosto lá na garganta. É por isso. Então, quando a pessoa um adulto tem essas vias lacrimais obstruídas, você pode tentar limpar somente com a lavagem das vias lacrimais, chamada de lavagem das vias lacrimais, ou, quando é um entupimento já definitivo, nós temos que fazer uma cirurgia, e aí sim tem que ir para o hospital, tem que fazer internação, aí já é um processo um pouco mais complicado. Por isso, se você tem uma criança que está com obstrução das vias lacrimais, leve ao oftalmologista para fazer essa limpeza ou a massagem. Se você é adulto e está com essa obstrução das vias lacrimais, o que tem que ser feito é limpar para ver se resolve. Se não resolver, tem que ir para a cirurgia e dessa forma resolve-se o problema. Uma outra pergunta é o seguinte, está falando que tem hipermetropia e astigmatismo e presbiopia. Se tem tratamento para isso? Sim. São os mesmos problemas que eu tinha. Há 7 anos eu fiz um tratamento com laser e não uso mais óculos desde então, desde 2013. Então eu tinha hipermetropia, astigmatismo e presbiopia, exatamente o que você tem. O laser é possível, na maioria das vezes, corrigir esses problemas sim. Tá certo? Qual a idade mais indicada para fazer exame de vista em uma criança? O ideal é levar a criança logo na primeira semana do nascimento para o oftalmologista, porque existem problemas congênitos, por exemplo, glaucoma, alguns tumores oculares, catarata congênita, que devem ser diagnosticados logo ao nascimento. Então, não esperem, não deixem os seus filhos, suas crianças, para tentar levar ao oftalmologista depois de 7, 8 anos, porque muitos problemas que podem ser corrigidos antes disso, por exemplo, alguns tipos de estrabismo muito pequenos, que às vezes a família não percebe, levam a baixa da visão, chamado de ambliopia, por falta de tratamento na idade adequada, que é antes dos 7 anos de idade. Então, todos esses problemas das crianças devem ser diagnosticadas precocemente, o quanto antes possível. Não faça como a maioria das pessoas, que deixa para fazer exame depois dos 7, 8, 9, 10 anos de idade. Isso é um erro muito grave. Muitas crianças ficam com a visão prejudicada por toda a vida, porque os pais não foram orientados. Então, levem suas crianças para uma avaliação o quanto antes possível. Aqui está perguntando qual a diferença da miopia e da hipermetropia. A miopia é um problema, é o seguinte, a pessoa tem dificuldade de enxergar de longe. Então, ela precisa de uma lente negativa para poder enxergar. E se é possível corrigir a miopia com o laser e a hipermetropia? Sim, tanto a miopia, quanto a hipermetropia, quanto o astigmatismo e a presbiopia, que são os 4 problemas de graus que existem, podem ser resolvidos com laser. Existem alguns casos menos frequentes que o laser às vezes não é indicado. Então, existem outros tratamentos para isso. Tá certo? Então, a hipermetropia, ela é um grau positivo, ela precisa de uma lente positiva. Ela é o oposto da miopia. Não tem jeito da pessoa ter miopia e hipermetropia no mesmo olho. Elas são antagônicas. A pessoa pode ter miopia com astigmatismo e presbiopia. Ou pode ter hipermetropia com astigmatismo e presbiopia. Mas nunca miopia e hipermetropia no mesmo olho.
Ela pode até ter miopia num olho e hipermetropia no outro, mas nunca no mesmo olho, certo? Quais são as causas de olhos vermelhos? Diz que tem um olho muito vermelho, fica muito vermelho o tempo inteiro. Existem muitas causas de olhos vermelhos. Uma das mais comuns são aquelas carninhas que vão crescendo no canto dos olhos, chamadas de pterígio. Quando é aquilo, a solução é a cirurgia. Então, faça a cirurgia, coloca-se a membrana, hoje tem a cola para não precisar de ponto. Muitas pessoas reclamam de que fizeram a cirurgia do pterígio e estiveram muito incômodo no pós-operatório porque foi usado ponto. Hoje, você pode usar a cola biológica no lugar do ponto. Então, isso traz muito conforto. Hoje existem as membranas amnióticas, que facilitam muito a cirurgia e a recuperação. Então, hoje, a cirurgia do pterígio é uma cirurgia muito tranquila, indolor, e a pessoa, na maioria das vezes, recupera muito rápido. As possibilidades de recidivas diminuem quando você faz todo o processo com a membrana, as aplicações de medicamentos no intraoperatório e no pós-operatório. Então, tudo isso ajuda a diminuir a possibilidade de voltar essa carninha, tá certo? E se a pessoa perguntando, se não operar, essa carninha pode crescer e tampar a visão? Sim. Infelizmente, existem alguns casos de pterígios que crescem tanto que entram no eixo da visão, lá na pupila. Então, mesmo tirando a carne nesse momento, pode ficar o defeito da córnea. E, às vezes, tem casos que é tão grave, fica um astigmatismo tão irregular e tão alto, que a qualidade da visão fica ruim, exigindo que a pessoa, às vezes, parta até para ter que fazer transplante de córnea, por não ter tratado na hora certa. Existem outras causas de pterígio também, de olhos vermelhos. Por exemplo, existem as conjuntivites inflamatórias, virais, bacterianas, alérgicas, então, actínicas. Então, existe uma série de problemas que podem levar ao olho vermelho. O olho seco, por exemplo, pode levar ao olho vermelho. Então, essa época do ano, que é uma época muito seca, aqui na região de Goiânia, de Goiás inteiro, então é um clima quente e muito seco, as pessoas que têm olhos secos sofrem muito, e os olhos podem ficar muito vermelhos. Então, existem N causas, então o médico oftalmologista vai fazer o diagnóstico e vai fazer o tratamento de acordo com o problema seu, tá certo? Aqui está perguntando onde que eu atendo e como faz para agendar uma consulta. Nossa última pergunta. Vocês podem... Eu atendo numa clínica chamada Instituto Vise, que fica no setor aeroporto, ali na Esmerino Soares de Carvalho, 133, em frente ao Aerocaldo. Vocês podem acessar ao site também, institutovisey.com ou .com.br. E ali vocês podem, através do Google, me achar muito facilmente, não tem dificuldade nenhuma. Então, espero que vocês tenham gostado de mais dessa live. Respondemos a todas as perguntas que nos fizeram essas 2 semanas. Você que tem a sua dúvida, mande a sua pergunta para a nossa equipe e na próxima live eu terei o maior prazer em responder a todos vocês. Espero que tenham gostado, uma boa noite e até o nosso próximo encontro daqui 2 semanas. Até lá!